Milionário desprezou sua recepcionista feia, mas arde de ciúmes ao vê-la deslumbrante no baile. Ele nunca a olhou 2 vezes no escritório. Achava que ela não era do seu nível, mas naquela noite ela entrou com um vestido e ele perdeu o controle. Inscreva-se no canal para mais reviravoltas de amor inesperado. O sol matinal de março batia forte nos vidros espelhados do edifício Santana em Associados, no coração da Avenida Paulista. Aos 35 anos, Gabriel Santana contemplava sua cidade através da janela panorâmica do 40º andar, observando o movimento frenético dos carros e pedestres lá embaixo, como um rei observa seus súditos. Suas mãos, sempre impecáveis, seguravam uma xícara de café importado, enquanto seus olhos castanhos escuros refletiam a satisfação de quem construiu um império do nada. Senhor Santana, chegaram os relatórios da obra de Alphaville. A voz suave e tímida ecoou pela sala luxuosa. Gabriel virou-se lentamente, seu olhar encontrando Marina Costa, de 26 anos, que permanecia na porta com uma pasta marrom nas mãos. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, os óculos de grau emoldurando um rosto que ele nunca se deu ao trabalho de observar com atenção. O blazer azul marinho, 2 números acima do ideal, escondia completamente sua silhueta. "Deixe na mesa e retire-se", respondeu ele com frieza, retornando o olhar para a janela. "E da próxima vez bata antes de entrar." Marina sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura profissional que havia aperfeiçoado nos 2 anos trabalhando ali. Colocou os documentos sobre a mesa de mogno e se dirigiu à porta, seus passos abafados pelo carpete persa. "Marina", a voz cortante a fez parar. "Lembre-se de que hoje temos a reunião com os investidores japoneses. Quero que você use algo mais apresentável. Esta empresa tem uma reputação a zelar." As palavras atingiram Marina como facas. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente. No corredor, apoiou-se contra a parede por alguns segundos, respirando fundo. Já havia se acostumado com a indiferença de Gabriel, mas ainda doía. O dia transcorreu entre ligações, agendamentos e a constante sensação de invisibilidade. Marina observava as executivas elegantes que entravam e saíam do escritório, sempre recebidas com sorrisos e cortesia pelo seu chefe. Para ele, ela era apenas parte da mobília, tão presente quanto dispensável. Durante a pausa do almoço, ela se refugiou na pequena copa do andar, onde Dona Lúcia, a faxineira, aquecia sua marmita. "Menina, esse homem vai te deixar doida", disse Lúcia, notando a expressão abatida de Marina. "Por que você não procura outro emprego?" "Preciso do dinheiro, Dona Lúcia. O tratamento da minha mãe é caro, e aqui o salário é bom." Marina mexia distraidamente sua salada. "Além disso, já estou acostumada. Acostumada a ser maltratada? Isso não é vida, filha." Marina suspirou, lembrando-se da ligação que recebera na noite anterior. Sua mãe, internada em Belo Horizonte, precisava de mais exames. O dinheiro que enviava mensalmente mal cobria os custos, e ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. A tarde estava especialmente agitada no escritório, quando Bruno Carvalho, sócio minoritário da empresa e melhor amigo de Gabriel desde a faculdade, chegou com uma garrafa de champanhe e um sorriso vitorioso. "Gabriel, meu amigo, temos motivos para comemorar", exclamou Bruno, invadindo a sala sem cerimônias. Gabriel levantou os olhos dos contratos que analisava, arqueando uma sobrancelha. "O que aconteceu agora, Bruno?" "Fechamos o contrato com o grupo Al-Rashid. 5 bilhões de reais para construir o maior complexo comercial da América Latina em Dubai." Bruno descortiçou o champanhe, fazendo a rolha voar pela sala. O rosto de Gabriel se iluminou pela primeira vez no dia. Aquele contrato representava não apenas dinheiro, mas o reconhecimento internacional que sempre buscara. "Como vamos celebrar uma conquista dessas?" perguntou Gabriel, aceitando a taça oferecida pelo sócio. "Já pensei em tudo." Bruno sorriu maliciosamente. "Um baile de gala no Copacabana Palace no próximo sábado. Todos os clientes importantes, investidores, autoridades. Será o evento do ano em São Paulo." Gabriel assentiu, aprovando a ideia. Era exatamente o tipo de evento que consolidaria sua posição na elite empresarial brasileira. "Excelente. Quero que seja perfeito em cada detalhe", disse Gabriel.
Marina! Gritou em direção à porta. Marina apareceu rapidamente, bloco de anotações em mãos. Sim, Sr. Santana. Anote. Precisamos organizar um baile de gala para sábado. Entre em contato com a empresa de eventos que organizou a festa da construtora Mendes. Quero o salão principal do Copacabana Palace. Os melhores fornecedores, orquestra, tudo de primeira linha. Marina anotava rapidamente, tentando acompanhar a lista crescente de exigências. Quantos convidados, senhor? 300 pessoas. A lista está no meu computador pessoal. Gabriel fez uma pausa, observando-a com ar de superioridade. Obviamente você não estará incluída na lista de convidados. É um evento para pessoas do nosso nível social. As palavras saíram de sua boca com naturalidade cruel, como se fosse óbvio que alguém como Marina jamais pertenceria àquele mundo. Bruno, constrangido com a grosseria do amigo, tentou amenizar. Bem, Gabriel, Marina trabalha tanto quanto nós. Talvez ela merecesse... Bruno, por favor. Gabriel o cortou. Cada um no seu lugar. Marina entende isso perfeitamente, não é mesmo? Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas manteve a expressão neutra. Dentro do peito, algo se rompeu definitivamente. Perfeitamente, Sr. Santana, respondeu com a voz firme, surpreendendo a si mesma. Mais alguma coisa? Não. Pode ir. Quando Marina saiu, Bruno balançou a cabeça, desaprovando. Você foi muito duro com ela, Gabriel. Bruno, eu não construí este império sendo bonzinho com funcionários. Hierarquia existe por algum motivo. Gabriel retomou sua análise dos contratos como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Marina chegou ao seu pequeno apartamento na Vila Madalena, com o coração partido e uma decisão tomada. Olhando-se no espelho do banheiro, viu não apenas o reflexo de uma mulher cansada de ser invisível, mas o potencial que sempre existira por baixo da timidez e das roupas inadequadas. Pegou o telefone e ligou para sua prima Isabela, que trabalhava como cabeleireira num salão famoso de Pinheiros. Isabela, é Marina. Preciso de um favor muito especial. Na sexta-feira à tarde, Marina saiu mais cedo do escritório com a desculpa de uma consulta médica. Gabriel nem levantou os olhos quando ela se despediu, absorto em seus documentos como sempre. O coração dela batia acelerado, enquanto caminhava pelas ruas de Pinheiros em direção ao salão Metamorfose, onde sua prima Isabela a esperava. Marina! Isabela correu para abraçá-la assim que ela entrou. Você tem certeza disso, prima? É uma mudança e tanto. Tenho certeza, Marina respirou fundo. Cansei de ser invisível. Por uma noite quero me sentir bonita. Isabela estudou o rosto da prima com olhar profissional. Era incrível como Marina escondia sua beleza natural atrás daqueles óculos enormes e do cabelo sempre preso sem graça. Confie em mim, disse Isabela, conduzindo-a para a cadeira. Quando eu terminar, nem você vai se reconhecer. As próximas 4 horas foram uma verdadeira metamorfose. Primeiro veio o corte. Isabela libertou os cachos naturais de Marina, criando um corte moderno que emoldurava perfeitamente seu rosto. Depois a coloração sutil que realçou os reflexos dourados em seus cabelos castanhos. Enquanto a tinta agia, uma esteticista cuidou das sobrancelhas, revelando o formato natural que sempre estivera escondido. Agora vamos fazer sua maquiagem, disse Beatriz, a maquiadora do salão. Mas primeiro me conte, você usa lentes de contato? Marina negou com a cabeça. Então vamos apostar numa maquiagem que valorize seus olhos com os óculos. Beatriz começou a trabalhar. Seus olhos verdes são lindos, Marina. Vamos fazê-los brilhar. Quando finalmente se olhou no espelho, Marina mal conseguiu conter as lágrimas. A mulher que a encarava de volta era ela mesma, mas transformada. Os cachos soltos caíam graciosamente pelos ombros. A maquiagem realçava seus traços delicados. E os óculos, agora com uma armação moderna que Isabela havia providenciado, davam um charme especial ao seu rosto. Meu Deus, Marina, suspirou Isabela. Você estava escondida o tempo todo, mas ainda faltava o vestido. Marina havia economizado durante meses para comprar algo especial, e as duas primas se dirigiram para uma boutique na Oscar Freire que Isabela conhecia. Procuramos algo elegante, mas não muito chamativo, explicou Marina à vendedora. Tenho exatamente o que você precisa, sorriu a mulher, desaparecendo entre as araras. O vestido era um sonho, um modelo midi em crepe azul marinho,
com decote discreto e uma cintura marcada que realçava sua silhueta natural. Quando Marina saiu do provador, até a vendedora ficou impressionada. "Perfeito", declarou Isabela. "Agora sim, você está pronta para conquistar o mundo." O sábado chegou carregado de expectativa. Gabriel passou o dia supervisionando os últimos detalhes do baile, exigindo perfeição em cada arranjo de flores, cada posicionamento de mesa. O Copacabana Palace havia sido transformado num verdadeiro palácio dourado, com lustres de cristal, rosas brancas e uma decoração que respirava sofisticação. "Está impecável", comentou Bruno ajeitando a gravata borboleta do smoking. "Você conseguiu criar o evento perfeito." Gabriel sorriu com satisfação, observando o salão se enchendo dos convidados mais importantes da alta sociedade paulistana. Políticos, empresários, socialites, todos ali para celebrar seu sucesso. Era exatamente como havia sonhado. Enquanto isso, Marina terminava de se arrumar em seu apartamento. As mãos tremiam ligeiramente enquanto aplicava o batom vermelho que Beatriz havia escolhido para ela. Olhou-se mais uma vez no espelho e quase não acreditou na transformação. A mulher elegante que a encarava tinha pouco a ver com a recepcionista tímida que Gabriel humilhava diariamente. Chamou um Uber e, durante o trajeto até o hotel, ensaiou mentalmente como se comportaria. Não iria se vingar nem causar escândalo. Simplesmente queria provar a si mesma que podia ser vista, que podia ser notada. O saguão do Copacabana Palace fervilhava de atividade quando ela chegou. Homens de smoking e mulheres deslumbrantes em vestidos de alta costura transitavam entre champanhe e conversas animadas. Marina respirou fundo e seguiu em direção ao salão principal. Na entrada, um segurança conferiu discretamente a lista de convidados. "Nome, por favor?", perguntou educadamente. Marina hesitou por uma fração de segundo. Não estava na lista, evidentemente. "Marina Costa", respondeu com mais firmeza do que sentia. O homem percorreu a lista com o dedo, franzindo o senho. "Desculpe, senhorita, mas não encontro seu nome aqui. Deve haver algum engano." Marina manteve a calma. "Trabalho na Santana em Associados. Talvez esteja numa lista complementar." Nesse momento, Bruno apareceu na entrada, cumprimentando alguns convidados que chegavam. Seus olhos se detiveram em Marina por alguns segundos, sem reconhecê-la. "Já há algum problema?", perguntou ao segurança. "Esta senhorita alega que deveria estar na lista, Sr. Carvalho, mas..." Bruno olhou novamente para Marina, intrigado pela familiaridade daquela voz. "Com licença, nós já nos conhecemos?", perguntou estudando seu rosto. Marina sorriu suavemente. "Boa noite, Sr. Carvalho. Marina Costa, da recepção da empresa." Bruno arregalou os olhos, incrédulo. "Marina, meu Deus, você está completamente diferente." Ele se recuperou rapidamente da surpresa. "Por favor, deixe-a entrar", disse ao segurança. "Houve um equívoco com a lista." "Obrigada", murmurou Marina, passando pela entrada. "Marina, espere." Bruno a alcançou. "Você está deslumbrante. Gabriel não vai acreditar quando..." "Por favor", ela o interrompeu gentilmente. "Prefiro que não mencione minha presença a ele ainda, se não se importa." Bruno assentiu, intrigado, e a acompanhou até o salão principal. O baile estava em seu auge. A orquestra tocava uma valsa suave, enquanto casais dançavam no centro do salão. Gabriel circulava entre os convidados, cumprimentando, sorrindo, sendo o perfeito anfitrião. Estava especialmente elegante no smoking sob medida, e Marina sentiu o coração acelerar ao vê-lo. Procurou uma mesa discreta no fundo do salão, de onde podia observar sem ser notada. Por alguns minutos, simplesmente contemplou aquele mundo do qual havia sido excluída com tanta crueldade. Era bonito, sim, mas também frio e calculista. Uma linda dama não deveria estar sozinha numa festa como esta. Uma voz masculina a fez virar-se. Um homem elegante, de cerca de 40 anos, estendia-lhe a mão com um sorriso galante. "Roberto Vasconcelos", apresentou-se. "E você é?" "Marina", respondeu simplesmente, aceitando o convite para dançar. Enquanto dançavam, Marina notou que vários olhares se voltavam para eles. Sentiu-se, pela primeira vez na vida, verdadeiramente vista e admirada. Do outro lado do salão, Gabriel conversava com um grupo de investidores quando seu olhar se deteve no casal que dançava. Havia algo naquela mulher
que o intrigava, uma elegância natural que se destacava mesmo em meio a tanta sofisticação. Quem é aquela mulher de azul? Perguntou a Bruno, que havia se aproximado. Bruno seguiu o olhar do amigo e sorriu misteriosamente. Uma mulher muito especial, respondeu. Alguém que você deveria conhecer melhor. Gabriel não conseguia tirar os olhos da misteriosa mulher de azul. Havia algo familiar nela, mas não conseguia identificar o quê. A forma como ela se movia, a delicadeza de seus gestos, tudo despertava uma curiosidade que ele raramente sentia. Quando a música terminou e ela retornou à sua mesa, Gabriel tomou uma decisão. Com licença, disse aos investidores com quem conversava. Preciso cumprimentar uma convidada. Atravessou o salão com passos decididos, ajeitando o smoking. Marina ouviu se aproximando e seu coração disparou. Era o momento que havia imaginado, mas agora que estava acontecendo, sentia-se vulnerável e exposta. Boa noite. Gabriel parou diante de sua mesa, estendendo a mão com seu sorriso mais charmoso. Gabriel Santana, anfitrião desta festa. E você é? Marina ergueu os olhos para encará-lo, removendo lentamente os óculos. Por um momento, ficaram se olhando em silêncio. Gabriel sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia nomear. Marina Costa, respondeu ela com voz suave, mas firme. Gabriel piscou várias vezes, como se tentasse reorganizar as peças de um quebra-cabeça em sua mente. O nome ecoou familiar, mas a mulher elegante diante dele parecia uma total estranha. Marina Costa, repetiu lentamente. Esse nome me é familiar. Deveria ser. Ela sorriu com ironia suave. Trabalho para o senhor há 2 anos, senhor Santana. A revelação caiu como um raio. Gabriel recuou involuntariamente, os olhos arregalados de choque. A recepcionista insignificante, a mulher que ele tratava como mobília, estava ali diante dele, transformada numa verdadeira deusa. Isso é impossível, murmurou, sentando-se pesadamente na cadeira ao lado dela. Você está completamente diferente. Não, senhor Santana. Marina recolocou os óculos calmamente. Eu sempre fui assim. O senhor é que nunca se deu ao trabalho de realmente me ver. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Ele reviu mentalmente todas as vezes que havia sido grosseiro, indiferente, cruel com ela. A humilhação sobre não pertencer àquele mundo ecoou em seus ouvidos. Marina, começou, mas ela o interrompeu gentilmente. O senhor não precisa dizer nada. Eu não vim aqui para constrangê-lo ou causar problemas. Apenas queria provar algo para mim mesma. Gabriel estudou seu rosto, notando detalhes que nunca havia percebido. Os olhos verdes expressivos, o formato delicado dos lábios, a pele alabastrina. Como havia sido tão cego? Você está deslumbrante, admitiu, a voz embargada. Eu me sinto um completo idiota. O senhor é um idiota. Marina sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, mas não completamente. A orquestra começou a tocar uma valsa vienense, e Gabriel, ainda em estado de choque, estendeu a mão para Marina num impulso. Me concederia esta dança? Perguntou, sua voz mais humilde do que jamais havia sido. Marina hesitou por alguns segundos antes de aceitar. Quando ele a conduziu até a pista de dança, todos os olhares se voltaram para eles. O poderoso Gabriel Santana dançando com uma misteriosa beldade de azul era exatamente o tipo de cena que alimentaria as fofocas da alta sociedade por semanas. Todo mundo está olhando, murmurou Marina, sentindo-se exposta. Deixe que olhem. Gabriel a puxou mais para perto, sua mão firme em sua cintura. Você é a mulher mais bonita deste salão. Eles dançaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gabriel não conseguia entender a torrente de emoções que o invadia. Culpa, admiração, atração, sentimentos que ele havia enterrado há muito tempo sob camadas de ambição e arrogância. Por que nunca disse nada? Perguntou finalmente. Sobre como eu a tratava? O que eu poderia dizer? Marina olhou diretamente em seus olhos. O senhor deixou bem claro qual era meu lugar em sua vida. Eu precisava do emprego, então aceitei. Mas isso deve ter sido terrível para você. Foi, ela admitiu sem mágoa. Mas também me ensinou quem eu não quero me tornar. Obrigada por isso. A música terminou, mas eles permaneceram parados no centro da pista,
alheios às outras pessoas. Gabriel sentia como se estivesse vendo Marina pela primeira vez, mas também descobrindo algo novo sobre si mesmo. Marina, eu preciso me desculpar, disse ele, conduzindo-a de volta à mesa. Pelo que falei sobre você não pertencer a este mundo. Por todas as vezes que fui grosseiro, por... Gabriel! Ela o chamou pelo primeiro nome, surpreendendo a ambos. Uma noite não apaga 2 anos de humilhação. Mas é um começo. Ele sentou-se ao lado dela, ignorando completamente os convidados que esperavam sua atenção. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante que os negócios. Me conte sobre você, pediu. A verdadeira você. Marina sorriu tristemente. Não há muito para contar. Nasci em Diamantina, interior de Minas. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Ela trabalhava como costureira para me dar estudos. Consegui uma bolsa para fazer administração em Belo Horizonte, mas tive que trancar quando ela ficou doente. Por isso você veio para São Paulo? O salário aqui é melhor. Todo mês envio dinheiro para o tratamento dela. Marina mexeu no colar simples que usava. O médico disse que ela está respondendo bem, mas ainda precisa de cuidados. Gabriel sentiu um aperto no peito. Enquanto ele desperdiçava fortunas em caprichos, Marina sacrificava seus sonhos pela mãe. E seus sonhos? O que você quer para a sua vida? Sonhos são luxo que não posso me dar, respondeu ela com pragmatismo. Mas se pudesse escolher, gostaria de terminar minha faculdade, talvez trabalhar com projetos sociais, ajudar pessoas como minha mãe e eu. Gabriel ficou em silêncio, processando essa revelação. A mulher que ele havia menosprezado por 2 anos tinha mais nobreza de caráter do que a maioria das pessoas que ele conhecia. Senhor Santana! Uma voz interrompeu o momento. Os investidores japoneses estão perguntando por você. Gabriel olhou irritado para o assistente que havia se aproximado. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos, respondeu secamente. Quando ficaram sozinhos novamente, Marina se levantou. O senhor tem obrigações. Eu já deveria estar indo. Não. Gabriel a segurou gentilmente pelo braço. A festa ainda não acabou. Fique, por favor. Marina hesitou. Parte dela queria ficar. Queria viver aquela fantasia por mais algumas horas. Mas a parte racional sabia que aquilo era temporário. Uma noite de sonhos que terminaria com o raiar do sol. Uma última dança? Pediu Gabriel, estendendo a mão novamente. Desta vez, quando dançaram, foi diferente. Não havia mais surpresa ou choque, apenas uma conexão inexplicável que nenhum nem outro esperava sentir. Gabriel respirou o perfume suave de Marina, memorizou a sensação de tê-la em seus braços, gravou na mente cada detalhe daquela mulher que havia transformado sua noite e talvez sua vida. Marina, murmurou em seu ouvido, amanhã, quando voltarmos ao escritório, amanhã voltaremos a ser chefe e funcionária. Ela o interrompeu. Esta noite foi um sonho, Gabriel. Mas os sonhos sempre terminam. Quando a música acabou, Marina se afastou delicadamente. Obrigada pela dança, Sr. Santana, e parabéns pelo seu sucesso. Gabriel a viu se dirigir para a saída, uma figura elegante desaparecendo entre os convidados. Ficou parado no meio da pista de dança, sentindo como se uma parte dele estivesse partindo junto com ela. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, combinando perfeitamente com o humor de Gabriel. Ele havia passado o domingo inteiro pensando em Marina, revivendo cada momento da noite anterior. Chegou ao escritório mais cedo que o habitual, uma mistura de ansiedade e expectativa tomando conta dele. Quando Marina entrou na recepção pontualmente às 8 horas, Gabriel sentiu o coração acelerar. Ela estava exatamente como sempre, cabelos presos no coque, óculos antigos, blazer folgado. Mas agora, ele sabia o que se escondia por trás daquela aparência discreta, e isso mudava tudo. Bom dia, Sr. Santana. Ela o cumprimentou profissionalmente, como sempre fazia. Bom dia, Marina, ele respondeu, demorando-se mais do que o necessário em sua mesa. Como foi seu fim de semana? A pergunta a surpreendeu. Em 2 anos, Gabriel nunca havia demonstrado interesse em sua vida pessoal. Tranquilo, senhor. E o seu? Interessante. Ele sorriu de leve. Muito interessante. Durante toda a manhã, Gabriel encontrou desculpas para passar pela recepção. Precisava de um documento. Queria conferir a agenda, solicitava café. Marina notou a mudança de comportamento, mas manteve sua postura profissional.
Por volta do meio-dia, Bruno chegou para uma reunião e parou na recepção. Marina, você sumiu muito cedo do baile no sábado, comentou com um sorriso cúmplice. Causou uma impressão e tanto. Gabriel apareceu na porta de sua sala exatamente naquele momento. Bruno, vamos começar a reunião, interrompeu, lançando um olhar de advertência para o sócio. Durante a reunião, Gabriel estava visivelmente distraído. Bruno notou que o amigo olhava constantemente em direção à porta, como se esperasse algo. Gabriel, você está bem? Parece diferente, observou Bruno. Estou ótimo, mentiu Gabriel. Apenas pensando em alguns projetos. Quando a reunião terminou, Bruno ficou para trás. Tem a ver com Marina, não tem? Perguntou direto. Gabriel suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Bruno, eu fui um monstro com ela. Como não percebi? Como fui tão cego? Porque você sempre foi arrogante demais para enxergar além das aparências. Bruno respondeu sem rodeios. A questão é, o que vai fazer agora? Naquela tarde, Gabriel tomou uma decisão. Chamou Marina em sua sala e, pela primeira vez, ofereceu-lhe uma cadeira. Marina, precisamos conversar, disse ele, visivelmente nervoso. Claro, senhor Santana. Fiz algo errado? Não, pelo contrário. Gabriel respirou fundo. Quero me desculpar formalmente pelo meu comportamento dos últimos 2 anos. Fui grosseiro, injusto e cruel com você. Marina piscou surpresa. Aquela não era uma conversa que esperava ter. Senhor Santana, não precisa... Preciso sim, ele a interrompeu. E quero propor algumas mudanças. Primeiro, gostaria de aumentar seu salário em 50%. Segundo, se você quiser retomar seus estudos, a empresa pode patrocinar sua educação. Marina ficou sem palavras. Era tudo muito repentino, muito inesperado. Por quê? Perguntou finalmente. Por que agora? Gabriel hesitou. Como explicar que uma noite havia mudado completamente sua percepção sobre ela e sobre si mesmo? Porque reconheço seu valor como profissional e como pessoa. Deveria ter feito isso há muito tempo. E isso não tem nada a ver com o sábado. Marina o encarou diretamente. Gabriel sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela havia ido direto ao ponto. O sábado me abriu os olhos para quem você realmente é, admitiu. Mas essas mudanças são baseadas no seu mérito, no trabalho dedicado que você sempre executou aqui. Marina se levantou da cadeira, caminhando até a janela. A chuva continuava caindo sobre São Paulo, e ela observou as gotas escorrendo pelo vidro. Gabriel, disse sem se virar, usando novamente seu primeiro nome. Eu aprecio a oferta, realmente, mas não posso aceitar. Por quê? A voz dele saiu mais alta que pretendia. Porque isso não é real. Ela se virou para encará-lo. Você não está vendo Marina, a funcionária competente. Está vendo Marina, a mulher do vestido azul. E essas são pessoas diferentes. Não são. Gabriel se levantou, aproximando-se dela. São a mesma pessoa. Eu é que fui idiota demais para perceber. Gabriel, você se sentiu atraído por uma fantasia, por uma versão minha que só existiu por algumas horas. Marina manteve a voz calma, mas seus olhos revelavam a dor que sentia. Quando a novidade passar, voltaremos ao que sempre fomos, chefe e funcionária. E eu não posso viver nessa montanha-russa emocional. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco. Ela estava certa, mas ele não queria admitir. E se eu provasse que não é assim? E se eu mostrasse que meus sentimentos são reais? Que sentimentos, Gabriel? Marina perguntou com gentileza. Faz 3 dias que você descobriu que eu existo como pessoa. Isso não é amor. É fascínio pela novidade. O silêncio se instalou entre eles. Gabriel sabia que ela estava sendo racional, mas algo dentro dele gritava que aquilo era muito mais profundo do que simples atração. Marina, disse finalmente, me dê uma chance. Uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Marina sorriu tristemente. Gabriel, você é um homem bom no fundo, mas somos de mundos diferentes. Você tem uma vida de luxo, poder, influência. Eu tenho responsabilidades, uma mãe doente, uma realidade que não combina com jantares em restaurantes caros e viagens para Dubai. Isso não importa. Importa sim. Ela o interrompeu. E no fundo, você sabe disso. Marina se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Vou pensar na proposta de aumento e dos estudos. São ofertas generosas e profissionais. Obrigada por isso. Quando ela saiu, Gabriel ficou sozinho em sua sala.
sentindo pela primeira vez na vida o gosto amargo da rejeição. Mas, mais do que isso, sentiu o peso de anos de arrogância e superficialidade cobrando seu preço. Do lado de fora, Marina apoiou-se na parede do banheiro feminino, deixando que algumas lágrimas silenciosas escorressem. Porque por mais que tentasse ser racional, por mais que soubesse que estava fazendo a coisa certa, uma parte dela desejava desesperadamente acreditar que os sentimentos de Gabriel eram reais. Naquela noite, ambos foram para casa carregando o peso de palavras não ditas e sentimentos que lutavam para ser reconhecidos. Gabriel, em sua cobertura luxuosa, olhava para a cidade pensando em uma mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Marina, em seu apartamento simples, segurava o telefone pensando se deveria ligar para a mãe e contar sobre a proposta de estudos, mas sem coragem de explicar o verdadeiro motivo por trás da oferta. A chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando as ruas, mas não as dúvidas que habitavam dois corações em conflito. As semanas seguintes foram uma verdadeira provação para ambos. Gabriel lutava contra todos os seus instintos de homem, acostumado a conseguir tudo o que queria. Respeitou o espaço de Marina, mas não conseguia esconder completamente seus sentimentos. Pequenos gestos começaram a aparecer. Um café especial que ele sabia que ela gostava, flores discretas em sua mesa sem bilhete identificador e uma mudança radical em seu tratamento com todos os funcionários. Marina observava essas transformações com uma mistura de esperança e ceticismo. Gabriel havia se tornado mais gentil, mais humano, não apenas com ela, mas com toda a equipe. Dona Lúcia comentou várias vezes sobre como o patrão estava diferente. "Menina, aquele homem está mudado", disse Lúcia durante uma das pausas. "Ontem ele me perguntou como estava minha neta doente. Em 2 anos, ele nem sabia que eu tinha neta." Marina sorria, mas se perguntava se aquelas mudanças eram genuínas ou apenas resultado de sua rejeição. O momento decisivo chegou numa quinta-feira chuvosa de abril. Marina havia acabado de receber uma ligação do hospital de Belo Horizonte. Sua mãe havia piorado e precisava de uma cirurgia urgente. O custo era astronômico, muito além de suas possibilidades. Desligou o telefone com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas. Tentou manter a compostura, mas Gabriel, que saía de uma reunião, notou imediatamente seu estado. "Marina, o que aconteceu?" perguntou, aproximando-se com preocupação genuína. "Nada, Sr. Santana." "Está tudo bem." Ela tentou se recompor, mas sua voz tremia. "Não está nada bem, você está pálida e tremendo." Gabriel olhou ao redor e viu que outros funcionários começavam a notar. "Venha à minha sala." Relutante, Marina o seguiu. Assim que fechou a porta, ela desabou. "É minha mãe", soluçou. "Ela precisa de uma cirurgia urgente. O médico disse que sem ela, que ela pode não resistir." Gabriel sentiu o coração se apertar ao vê-la tão vulnerável. "Quanto custa a cirurgia?" R$ 200.000. Marina enxugou os olhos. "Eu sei que é muito. Vou tentar um empréstimo, talvez conseguir um segundo emprego." "Marina, pare!" Gabriel se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. "Eu vou pagar a cirurgia." "Não." Ela balançou a cabeça vigorosamente. "Não posso aceitar. Seria muita dívida. Eu nunca conseguiria pagar de volta." "Não é empréstimo", Gabriel falou suavemente. "É um presente. Sua mãe vai fazer a cirurgia no melhor hospital particular de Belo Horizonte, com os melhores médicos." Marina o encarou incrédula. "Por que faria isso?" "Porque me importo com você. Porque sua dor é minha dor." Gabriel tocou gentilmente seu rosto. "E porque quero provar que meus sentimentos são reais." "Gabriel, eu não posso. É muito dinheiro. Para mim é apenas dinheiro. Para você, é a vida de sua mãe." Ele se levantou pegando o telefone. "Vou ligar para meu médico particular. Ele vai cuidar de tudo." Marina o observou fazer as ligações, organizando tudo com uma eficiência impressionante. Em menos de 1 hora, ele havia arranjado a transferência de sua mãe para o Hospital Sírio-Libanês, os melhores cardiologistas de São Paulo e todas as despesas cobertas. "Pronto", disse ele desligando o último telefone. "Sua mãe será transferida ainda hoje. Você precisa ir para Belo Horizonte para acompanhar o processo." "Gabriel, eu não sei como agradecer." Marina estava visivelmente emocionada.
Não precisa agradecer, só precisa deixar que eu cuide de você também. Marina viajou para Belo Horizonte naquela mesma noite. Gabriel insistiu em providenciar passagem aérea e hospedagem, além de liberá-la do trabalho pelo tempo que fosse necessário. Durante os 5 dias que ela esteve fora, ele se pegou constantemente verificando o telefone, esperando notícias. A cirurgia foi um sucesso completo. Dona Rosa, mãe de Marina, não apenas sobreviveu, como mostrou uma recuperação surpreendente. Quando finalmente pôde conversar com a filha, suas primeiras palavras foram sobre o anjo que havia tornado tudo possível. Marina, filha, esse homem deve te amar muito para fazer uma coisa dessas, disse Dona Rosa, segurando a mão da filha. Homem não gasta uma fortuna numa mulher por pena. Mãe, é complicado. Bobagem, a senhora interrompeu com um sorriso fraco. O que é complicado é o orgulho que você herdou de mim. Às vezes, filha, a gente precisa deixar que alguém cuide da gente. As palavras da mãe ecoaram na mente de Marina durante todo o voo de volta a São Paulo. Ela havia estado tão focada em proteger seu coração que talvez estivesse perdendo a chance de algo verdadeiro. Gabriel a esperava no aeroporto, ansioso e nervoso, como um adolescente no primeiro encontro. Quando a viu emergir do portão de embarque, parecendo cansada, mas aliviada, sentiu como se pudesse respirar novamente. Como ela está? Perguntou assim que Marina se aproximou. Bem, muito bem. Marina sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Gabriel viu em seu rosto desde o baile. Os médicos disseram que a cirurgia foi perfeita. Ela vai se recuperar completamente. Graças a Deus. Gabriel suspirou aliviado. E você? Como está se sentindo? Marina o estudou por um longo momento. Ali estava o homem que havia salvado a vida de sua mãe, sem pedir nada em troca, que havia estado ao telefone todos os dias, checando o progresso, que havia tornado possível o impossível. Gabriel, disse ela suavemente, precisamos conversar. O coração dele se acelerou. Não sabia se era uma boa ou má notícia. Durante o trajeto até o apartamento de Marina, eles ficaram em silêncio. Gabriel respeitou seu espaço, mas quando chegaram à porta, ela o surpreendeu com um convite. Quer subir? Acho que te devo pelo menos um café. O apartamento simples de Marina contrastava drasticamente com a cobertura luxuosa de Gabriel, mas ele achou o espaço acolhedor e genuíno, exatamente como ela. Gabriel, Marina começou servindo café em xícaras desiguais. O que você fez pela minha mãe? Não tenho palavras. Eu disse que não precisa agradecer. Preciso sim. E preciso me desculpar também. Ela se sentou ao lado dele no sofá pequeno. Eu estava sendo injusta. Estava julgando você pelo homem que você era, não pelo homem que está se tornando. Gabriel sentiu uma faísca de esperança. Marina, me deixe terminar. Ela o interrompeu gentilmente. Estes dias em Belo Horizonte me fizeram pensar muito. Sobre nós, sobre medo, sobre segundas chances. Minha mãe disse algo que me marcou. Às vezes precisamos deixar que alguém cuide da gente. E você vai deixar? Perguntou ele, sua voz carregada de esperança. Marina olhou nos olhos dele e viu não o empresário arrogante que conhecera, mas um homem que havia se permitido ser vulnerável, que havia mudado genuinamente. Vou, disse ela sorrindo, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de presentes caros ou tentativas de me impressionar com dinheiro. Se vamos tentar algo, tem que ser real, baseado em quem somos, não no que você pode comprar. Gabriel assentiu seriamente. Segundo, eu quero retomar meus estudos e construir minha própria carreira. Não quero ser a namorada do chefe que todo mundo acha que está ali por outros motivos. Concordo completamente. E terceiro, Marina sorriu travessa. Você vai conhecer minha mãe adequadamente. E se ela não aprovar, acabou antes de começar. Gabriel riu, sentindo uma felicidade que não experimentava há anos. Aceito todas as condições, disse ele, aproximando-se. Posso beijá-la agora, senhorita Costa? Pode, senhor Santana, respondeu ela, fechando os olhos. O beijo foi suave, cheio de promessas e segundas chances. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Sabe, disse Gabriel, acariciando o rosto dela. Acho que vou gostar muito de conhecer a verdadeira Marina Costa. E eu vou gostar de conhecer o verdadeiro Gabriel Santana, respondeu ela. Aquele que existe quando ninguém está olhando. Do lado de fora,
A chuva havia parado e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de São Paulo. Era o início de uma nova história, construída não sobre fantasias ou aparências, mas sobre a base sólida do amor verdadeiro e da aceitação mútua.